Bom, a ideia que a gente tem, quando a gente está falando aqui dessas estratégias para montagem de Data Warehouse, é mais ou menos o que a gente consegue trazer de benefício utilizando ferramentas do nosso dia a dia, como o SQL Server, como o Analysis Services, o Integration, o Reporting, para montar o nosso ambiente de BI. E quando a gente está falando justamente de montagem de Data Warehouses, a gente às vezes encara alguns cenários onde há muita dúvida, muito conceito do que realmente é de fato um Data Warehouse, um Data Mart, o que é um projeto de BI. Então, eu queria mostrar para vocês aqui hoje um pouquinho dessa teoria e mostrar algumas coisas na prática de como funciona a montagem de um Data Warehouse e como que a gente consegue utilizar, ter benefícios disso para os nossos projetos de BI, tá ok? Então, eu queria só um pouquinho antes de a gente começar o webcast de fato, a parte técnica dele, né, a parte que vocês vieram para assistir, só compartilhar com vocês a agenda anual dos nossos eventos, né? Todos os eventos aqui do Codicando.net e SQL PES Chapter, que é um capítulo do PES oficial aqui em São Paulo, mas como a gente faz essas reuniões online, justamente para quebrar a barreira geográfica dessas nossas reuniões, então a gente acaba compartilhando isso com o Brasil inteiro, tá? Bom, a gente já teve palestras em janeiro, fevereiro, né? E a de março, que era um evento presencial que a gente ia fazer, a gente acabou não fazendo. Aí a gente tem agora o de abril. Em maio, a gente vai ter outra apresentação no dia 23, tá? E em junho, no dia 22, que é um sábado, que diferente dessas reuniões online, que são as quintas-feiras, né? A gente vai ter essa reunião em junho, no dia 22, que vai ser uma reunião presencial. E em novembro também é uma reunião presencial que a gente vai fazer. Provavelmente a gente vai rodar um SQL Saturday aqui em São Paulo em novembro. Mas esse, diferente dos outros eventos que a gente faz, que é sempre no final do mês, a gente vai fazer esse de novembro aqui no começo do mês. A gente está fechando ainda a data correta e o local que a gente vai fazer esse evento, mas provavelmente, assim, a certeza que vai ser novembro, a gente só está fechando esses últimos detalhes aí, tá ok? Bom, queria também compartilhar com vocês patrocinadores do nosso Past Chapter, né? Eles são bem importantes para a gente. A O'Reilly, ela é um parceiro nosso, né? Um patrocinador do Codificando, permitindo que a gente consiga sortear para vocês vouchers de e-books. Então você se cadastra no site da O'Reilly com o voucher que a gente manda, com o link que a gente manda, e você consegue lá fazer download de um e-book que você escolher. Fica à vontade. Quero um e-book de, sei lá, um training kit para uma prova específica. Quero um internals específico. Quero, sei lá, qualquer livro da O'Reilly que você queira pegar, vocês conseguem fazer download, porque vocês têm esse voucher, têm esse acesso para fazer o download lá, quem for sorteado nessa parte dos brindes, né? A Pluralsight também, eles são um parceiro nosso, eles estão vindo fornecendo pra gente, né, alguns brindes para sortear. Eles forneceram pra gente assinaturas de uma semana gratuita para você conhecer, desculpa, uma semana não, um mês gratuito para você conhecer o material deles do site. Então você acessa, se cadastra, vai e consegue fazer o treinamento, assistir um treinamento com eles de graça por causa desse voucher que vocês conseguem com eles aqui, tá? E a gente tem o apoio da NGR Solution, que é a minha empresa, uma empresa focada em treinamento. E por que eu coloquei a NGR aqui também como apoio, né? Porque a gente está com alguns treinamentos de BI, inclusive um treinamento que vai começar agora em junho, do dia 10 ao dia 14 de junho, e eu vou sortear para vocês aqui uma entrada, um voucher de 100% de graça para quem ganhar, né? Aí vai poder participar com a gente nesse treinamento de graça. Aí, o treinamento tem o custo de R$ 660, então acho que é bem interessante aí para vocês poderem participar. Só para vocês saberem o que é esse treinamento, eu tenho aqui o site da NGR que fala disso aqui, né? O treinamento que eu estou sorteando é esse aqui, chamado do Banco de Dados Relacional à Tomada de Decisão. Então, se vocês acessarem o site www.ngrsolutions.com.br, você vai ter todo esse material, né? Todo o programa do curso, tá aqui embaixo, nessa parte de conteúdo. Então aqui tem tudo que a gente vai ver nessa uma semana que a gente faz treinamento à noite, abordando todos esses assuntos aqui, tá?
Então, por isso que eu estou colocando a NGR aqui como um apoio, porque a gente está sorteando esse treinamento. Bom, o que mais que a gente quero mostrar para vocês, então, são essas coisas, e vamos justamente para a parte técnica agora, né, para o que é de fato o nosso webcast. Bom, antes da gente começar a ver algumas partes técnicas do nosso assunto, eu achei interessante a gente cobrir um pouco da teoria do que é um Data Warehouse. Porque às vezes nem todo mundo que está aqui sabe como trabalhar sabe como montar um Data Warehouse. Então faz sentido a gente ir um pouco para essa teoria e depois aplicar algumas coisas na prática para justamente acontecer o nosso BI dentro do nosso planejamento, né? Bom, quando a gente está falando de Data Warehouse, a gente começa basicamente todas as aplicações através de um sistema OLTP, né? E o Data Warehouse nada mais é que a gente organizar esses dados de uma forma que a gente saia de um conceito de dados normalizados, indo para um conceito de dados desnormalizados. O Data Warehouse nos permite isso, ele faz a gente tem essa distinção dos ambientes justamente para conseguir ganhar performance em questão de processamento e denegrir um pouco a nossa performance em questão de quantidade de dados, quantidade de disco utilizado. Por que isso acontece? Porque a gente multiplica todas as coisas, a gente aumenta muito, a gente deixa os dados totalmente redundantes dentro do nosso ambiente, fazendo com que o meu banco de dados, que quando ele está, por exemplo, no ambiente relacional, que é o ambiente OLTP que a gente está acostumado a trabalhar, aqui eu vendo pelas pessoas que estão aqui online hoje com a gente, a maioria delas são pessoas que eu já conheço, que trabalham com ou desenvolvimento de software apontando para a base relacional, ou trabalhando como DBA, trabalhando como desenvolvedor de banco de dados, então é um ambiente muito comum para todos nós, né? E quando a gente fala de Data Warehouse, a gente sai um pouquinho dessa zona de conforto de trabalhar com o ambiente OLTP, a trabalhar com esse ambiente normalizado, com tuning em cima de tudo para melhorar a performance em consultas, para melhorar a performance em I/O, performance no disco, trazer os dados normalizados, né, cada vez mais colocando os nossos dados menos redundantes dentro de tabela. Só que quando a gente vai para Data Warehouse é completamente o contrário, né, um cenário totalmente atípico desse. Então, partindo aqui desse início, né, onde a gente tem esse ambiente LTP, que tudo que a gente grava vai para esse ambiente, a gente acaba indo para esse lado de normalização, né, indo para esse lado de, puta meu, pega uma tabela, relaciona com outra, relaciona com uma terceira, com uma quarta, monta toda a estrutura tabular que a gente vai fazer para armazenar o dado e conseguir ter esse dado não redundante, facilitando muito a nossa manutenção dessa informação. Porque uma vez que a gente atualiza o dado, ele está sendo referenciado sempre por chaves. Então, uma vez que eu altero, por exemplo, o nome do produto aqui na minha tabela produto, qualquer pedido que eu tiver que tenha um relacionamento através da detalhe pedido com esse produto, ele vai ser alterado. Então, assim, é muito tranquilo essa manutenção. A gente está acostumado a trabalhar com isso e a gente não vê muita dificuldade nesse ponto. Já que a gente está trabalhando com desnormalização, até coloquei uma frase aqui, a gente mantém a redundância dos dados para evitar o processamento na hora da consulta, mas mantém a redundância dos dados e afeta a manutenção. Então, é sempre um lance onde tem que balancear o que a gente está fazendo para justamente conseguir atender o estado da arte no desenvolvimento de software. Quando a gente está falando aqui de trabalhar com BI, trabalhar com Data Warehouse, trabalhar com processos de ETL, trabalhar com qualquer outra ferramenta que a gente queira, a gente acaba sempre olhando mais para um lado do que para outro. Por exemplo, o pessoal de software, do desenvolvimento de software, adora usar Link to SQL ou Entity Framework ou qualquer outra ferramenta que facilita o desenvolvimento de software e dá uma agilidade muito maior na hora de criar o aplicativo, mas eles não olham muito para o lado de banco de dados. Para a gente isso é um crime, a gente olha e fala, meu, jamais vou usar um negócio desse. Eu quero ter controle do que eu estou fazendo, eu quero olhar minha consulta, eu quero customizar meu ambiente aqui. Então, na hora que a gente está montando esse nosso ambiente para decidir o que vai ser melhor para a gente ou não, é bom levar em consideração isso, né? Olhar o que eu estou melhorando de um lado, mas que por outro, em algum momento vai acabar piorando de outro lado. É isso que a gente tem que olhar quando a gente está falando aqui de normalização e desnormalização. Porque quando a gente está falando de desnormalização, eu vou melhorar muito o meu processamento, porque eu não vou precisar ler diversas tabelas, fazer join em diversas tabelas para me retornar a informação.
Só que eu não posso ficar dando manutenção nisso, porque quando eu vou atualizar um registro num cenário desse, eu tenho que atualizar muitos registros num cenário desse. Então acaba alterando o nosso processo aqui, né? Acaba perdendo performance, perdendo velocidade na hora de fazer essa escrita, porque é muito mais registro que eu preciso escrever do que eu terei isso no ambiente normalizado, né? Normalmente as tabelas, quando a gente está falando de desnormalização, elas trabalham com o conceito de tabela wide, né? Fazendo uma analogia com o widescreen, a gente tem aqueles monitores mais largos, eles são mais amplos, né? Eles conseguem pegar mais, é uma área maior para a gente conseguir olhar o monitor e trabalhar com ele. Com as tabelas desnormalizadas é basicamente a mesma coisa. A gente consegue levar para esse conceito e na verdade alargar, né? Expandir essas tabelas para colocar mais colunas aí dentro. Olhando rapidamente aqui esse desenho que a gente fez da minha tabela de pedidos, a gente consegue ver que aqui eu tenho diversas colunas que dentro de um pedido ela está redundante. Então eu tenho o ID pedido, o ID do cliente, o ID do vendedor, a data do pedido, o ID do produto. E o formato do envio, né, frete, preço da unidade de estoque. Então são informações que a gente acaba colocando dentro de uma tabela dessa e ela vai ser redundante. Porque imagina, o pedido número 5, que teve 5 produtos lá dentro. Eu vou repetir o ID do cliente, vou repetir o ID do vendedor, a data do pedido, a data do envio, o formato do envio. Tudo isso está sendo repetido, está sendo dado redundante dentro dessa minha tabela e faz com que o meu dado cresça muito. Ela faz com que a minha informação, ela dentro do meu arquivo lá, dos arquivos de dados, arquivos de log da SQL, o MDF, o LDF, eles cresçam muito, justamente porque a gente tem muita informação redundante ali dentro. Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu peguei de um livro antigo que eu tenho lá em casa, que é o Fundamentals of Database Systems. Na página 554 desse livro, tem um trechinho que fala assim, né? Desnormalização é uma decisão de design para melhorar a velocidade nas consultas. E de fato é. Porque você não precisa processar, você não vai precisar calcular nada, não vai precisar buscar fazer join de tabelas na hora que a gente está trabalhando com um dado desnormalizado, justamente porque o dado já está pronto para aquilo, né? A nossa tabela, a nossa informação, ela já está sendo projetada, está sendo consumida dessa forma. Então facilita muito na hora que a gente está trabalhando com esse conceito de tabela para melhorar nossa velocidade, melhorar a performance da consulta em detrimento da quantidade de espaço de disco que a gente está utilizando. Para vocês terem só uma analogia de como que está isso dentro do disco, né? Os dados normalizados, o que eles fazem? O SQL, ele instala ele no disco, você começa a criar as tabelas, e ele vai alocando isso em espaços distintos, onde ele tem esse espaço para fazer a alocação. Então, olhando aqui esse disco que a gente tem colocado aqui, os pontinhos azuis são como se fossem tabelas relacionais, né, tabelas de ambiente relacional, que faz com que o meu dado não seja redundante, ele fique customizado para um design melhor para fazer a manutenção dos meus dados. E olhando os meus dados desnormalizados ali, eu tenho uma tabela que é bem maior do que essas tabelas que estão separadas aqui. Então eu acabo tendo uma sequência de dados muito maior para ser escritas. Então, quando eu vou fazer uma carga, eu vou trabalhar em cima de um dado desse que está dado desnormalizado para o meu ambiente de Data Warehouse, eu acabo tendo que olhar para um cenário mais ou menos dessa forma, né? Fazendo essa analogia com esses pontos e o risco contínuo para a gente entender aí esse cenário. Bom, o que é de fato esse Data Warehouse, ou o Data Mart, ou qualquer desses agrupadores que a gente está falando? Eu não vou ler o slide, porque acredito que todo mundo aqui é alfabetizado, a gente consegue, se fosse para ler, só mandava esse link para vocês, né? O que eu estou falando? Se vocês quiserem ler enquanto eu estou falando aqui, fica à vontade, lógico. Eu tirei isso aqui do Wikipedia e basicamente o que é o DW, né? É um repositório onde a gente consegue sistematicamente armazenar os dados já consolidados de uma forma que o meu ambiente ele fique rápido para ter a leitura, mas eu não olhe muito para essa parte do disco, né? Ele vai crescer muito o meu ambiente, mas paciência, a gente tem que trabalhar com isso daí porque é uma forma que a gente vai ter mais rápida para tomar decisão. Então a gente já sabe disso, então a gente toma algumas decisões para customizar o nosso ambiente para trabalhar
com isso num formato melhor. E por que a gente trabalha com DW? Olhando para um cenário competitivo como a gente tem nos dias atuais, os dias atuais que eu estou dizendo, não pensem só agora 2013. Vamos olhar um pouquinho para trás e ver há quanto tempo que a nossa empresa, façam esse exercício com a empresa de vocês, né? Há quanto tempo a empresa de vocês está trabalhando, está analisando o dado para poder tomar uma decisão se vai vender um produto mais caro, um produto mais barato, se vai fazer um bundle de venda, vai colocar alguns produtos juntos, fazer um pacote, fazer uma venda desse pacote, para onde que você vai customizar uma campanha de marketing para um público específico. Então, esse tipo de coisa, quando você está trabalhando com um volume grande de dados e uma necessidade de tomar a decisão muito rápida, você tem que pensar de uma forma de conseguir colocar isso no ambiente para que isso seja respondido de forma rápida. Para vocês terem uma ideia, aqui a gente trabalha com alguns cenários de BI, onde eu tenho por volta de um dos nossos cenários, né, tem por volta de 20 milhões de registros. Isso que está falando do nosso faturamento, nossos clientes, algumas coisas assim. Quando eu parto para um outro cenário, que é o nosso tracking de visitas, eu estou falando de coisa de 30 milhões de visitas por mês. Tá? 30 milhões de... não são visitas, são de linhas traqueadas dentro do nosso portal por mês. Quando eu faço isso durante um ano para ver tendência de mercado, tendência de marketing, para fazer campanhas específicas para certo público nosso, a gente está falando de 360, 370 milhões de linhas para se trabalhar. Imagina se eu estou usando esse tracking, eu mando fazer um ambiente, vamos imaginar, né, o LTP, um ambiente transacional padrão que a gente está acostumado. Para me trazer qualquer consulta que eu faça, ele demora muito para trazer informação, porque ele está cruzando vários dados para me conseguir retornar essa informação. E nossas reuniões de comitê, com todo o board de diretores da empresa, sócios, investidores, eu preciso entregar essa informação para eles de uma forma muito rápida para que eles consigam tomar a decisão ali na reunião e não ficar esperando a área de TI como sendo um gerador de relatórios para eles, né? Então a gente monta esse ambiente, entrega para eles, eles analisam, né, eles cruzam as informações dentro do cubo no Analysis Services, ali direto, rapidinho no Excel, e conseguem tomar essa decisão. E por que eles conseguem isso? Porque o Data Warehouse está preparado para isso. O nosso Data Warehouse, na hora que ele está sendo consumido para gerar as informações do cubo, eu já estou deixando ele totalmente montado de uma forma que isso seja muito rápido de trabalhar. Para vocês terem uma ideia, em valores de número, a gente fazendo uma consulta dentro desses 360 milhões de registros do último ano que eu tenho traqueado aqui dentro da empresa, a gente está falando aí de uma consulta simples, fazendo join com algumas tabelas para me retornar um público de uma área específica aqui da região de São Paulo, né? Mais especificamente que eu estou falando, trazer alguns públicos-alvos que a gente está focando aqui na região do Itaim. A gente está falando de uma consulta que demora aproximadamente 15 minutos para rodar. Quando isso já está processado e eu entrego através de um cubo para eles, a gente está falando de volta de 3 a 4 segundos para essa consulta ser retornada dentro do Excel já, consumindo todos os dados que estão todos os dados analíticos dentro do meu cubo do Analysis Service. Então, a gente tem um ganho de performance muito grande, a gente tem um benefício muito grande trabalhando com DW. Tá? Então, é importante pensar nesse conceito de DW para entender o conceito do BI. Por que disso? Porque a gente vai consumir os dados que estão dentro do nosso Data Warehouse para o BI. Então, quando eu estou falando de BI, eu estou falando não estou falando só da área técnica, eu estou falando da área técnica, mas principalmente também da área junto ao minha área de negócios, onde eu consiga trabalhar com eles, trazer as necessidades da área de negócio para dentro da área de TI, processar a informação, consumir o que eles têm que consumirem e entregar de volta para eles. Isso faz com que o meu ambiente de BI seja muito próximo da área de negócio e as respostas que eu estou trazendo, ela entrega para a área de negócio uma facilidade muito grande para eles tomarem decisão. Então é isso que a gente consegue trazer para o BI, integrando o nosso Data Warehouse. Tá? Então aqui também tem um textinho que eu peguei do Wikipedia falando sobre esse conceito do BI e fica aí o critério para vocês darem uma lida. Né? Bom, beleza. Olhando para esse cenário, como que é o processo natural que a gente consegue trazer para dentro do nosso Data Warehouse para criar, para fazer de fato essa construção do ambiente
e garantir que o nosso ambiente seja funcional, né? Aqui tem uma animação que eu peguei de uma palestra do TechEd North America 2012, uma palestra que teve ano passado. Então, basicamente o que é? Nós somos a área de TI, né? Esse bonequinho azul que apareceu aí somos nós da área de TI. A gente toma conta de algumas bases de dados. Aí vem o nosso profissional de negócios, pode ver que o cara está engravatado aqui. Chega esse profissional de negócios, a gente pede um ambiente para que consiga tomar uma decisão, ele tem um ambiente de tomada de decisão rápida, que seria o nosso processo de BI. O que a gente faz? A gente começa a tratar os dados, começa a analisar o nosso ambiente, coleta informação daqui, coleta informação dali, faz todo o processo de ETL e começa a armazenar esse processo, né, armazenar esses dados dentro de um Data Warehouse. Esse Data Warehouse ele vai ser usado no futuro para esse meu usuário de negócios tomar decisão. Esse usuário de negócio começa a tomar decisão, começa a ver benefício em cima disso daí, começa a compartilhar isso com outras áreas de negócio, né? Começa a compartilhar com pares que trabalham junto com ele. Esses pares adoram a forma como essas tomadas de decisões estão sendo feitas e acabam pedindo para a gente também, olha, eu também preciso disso, eu também quero isso, eu preciso colocar mais coisa aqui dentro. Adiciona essa daqui, junta com aquilo ali, faz um join aqui e começa a me trazer mais informação junto com esse processo. Nisso, a gente trabalha em cima desse ambiente para aumentar o nosso processo de ETL, para conseguir colocar isso dentro do ambiente, adicionar essas novas informações que precisa e por aí vai. Adicionando a isso, a gente aumenta o nosso processo de ETL, que consequentemente vai aumentar nosso Data Warehouse e, por final, vai permitir com que a minha área de negócio, né, a minha área cliente, consiga tomar mais decisão e tomar decisões mais rápidas, mudar o norte da empresa, mudar o foco deles, tudo isso baseado no que eles estão procurando, né? Mas legal, beleza. O que mais que a gente tem, né? A gente viu esse processo natural, viu esses benefícios para se trabalhar com Data Warehouse, mas o que a gente consegue trazer para o nosso cenário? Dentro do Data Warehouse, olhando aqui para um cenário que é relacional, isso é importante lembrar, tá, gente? O Data Warehouse, ele está num cenário exatamente o mesmo engine do ambiente relacional. Então lá, eu tenho quando eu vou, por exemplo, abrir o SQL, ele me pergunta, né? Eu abro o Management Studio e me pergunta, quer conectar onde? No Database Engine, no Analysis Service, no Report, no Integration. Quando a gente está trabalhando, criando o nosso ambiente do Data Warehouse, a gente está criando isso dentro do meu Database Engine. Então é importante saber disso, tá? É importante a gente ver que não é porque eu estou criando um ambiente de Data Warehouse que ele está num ambiente separado. Ele está no mesmo ambiente que o meu banco relacional normal. Ele continua sendo um banco relacional. Ele só vai ser um banco diferenciado, só vai ser um banco analítico quando eu criar um cubo, eu fazer o processamento desse cubo e fizer o deploy desse cubo dentro do Analysis Service. Aí sim ele para de ser um ambiente relacional e passa a ser um ambiente do Analysis Service. Quando a gente está falando de Data Warehouse, a gente está falando basicamente de dois tipos de modelagens. Tá? A primeira modelagem, que é a modelagem mais comum e a modelagem que mais traz benefício para a gente, que é essa modelagem desnormalizada que eu estou mostrando para vocês aqui, chamada Star Schema. O que é essa modelagem, né? Reparem que a gente não está falando de nenhum relacionamento extra a não ser um único nível de relacionamento. Repare que aqui no centro eu tenho uma tabela fato e eu tenho dimensões em volta dessa tabela fato. O que é essa tabela fato? Né? A tabela fato ela não é nada mais do que colunas do tipo de relacionamento, colunas-chave, são o relacionamento dessas tabelas dimensões dentro do meu ambiente e faz com que eu tenha a junção de todas essas tabelas através da fato. Então, por exemplo, para eu juntar essa tabela que está mais no topo aqui, né, a Jean Department Group, com a tabela que está mais à esquerda, que é a Jean Organization, eu vou obrigatoriamente ter que juntá-las através da Fact Finance. É somente ali que eu tenho uma coluna chamada Department Group Key e uma coluna chamada Organization Key.
que eu tenho uma linha, né, uma tupla dentro dessa minha tabela fato, onde eu junto a informação de Department Group com Organization. E por sinal, se eu quiser juntar com o cenário, com a minha DIN cenário, que é essa que está mais à direita aqui, eu também vou ter que utilizar a minha fato, né, a minha tabela fato, para fazer o join dessa informação. Então reparem que quando eu estou falando aqui exatamente de um esquema chamado Star Schema, eu estou trabalhando basicamente com um único nível de relacionamento entre a minha tabela fato e as dimensões. As dimensões são tabelas que estão com os dados reais armazenados, né, que são os dados detalhados de armazenamento. Um ponto importante aqui é, quando eu estou criando a minha fato e criando as minhas dimensões, eu não tenho que trazer todos os campos da minha tabela relacional para dentro da minha tabela de dimensão. Quando eu estiver mostrando isso dentro do Management Studio, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas, basicamente dentro do meu grupo, no meu Department Group aqui em cima, eu tenho Department Group Key, Parent Department Group e o Parent Department Group Key, né, fazendo um relacionamento recursivo entre ele mesmo, e o Department Group Name. Nesse caso, ele está aqui falando, né, eu tenho a chave do departamento, a chave do departamento pai, que seria o departamento onde esse departamento está alocado, né? Então, só para vocês entenderem o que é essa hierarquia que eu estou falando, vamos imaginar assim, tem o meu departamento financeiro. Dentro do financeiro tem o departamento de compras, departamento de vendas, departamento de, sei lá, contas a pagar e receber, sei lá, estou chutando alguns departamentos aqui. Eles estão dentro desse departamento, então você tem esse relacionamento recursivo fazendo essa hierarquia. E ele tem aqui o Group Name, que seria o grupo departamento. Olhando para esse cenário, ele não tem aqui qual que é o andar, qual que é a quantidade de funcionários do departamento, qual que é o ID do gerente desse departamento. Ele não tem nada disso. Por que ele não tem isso? Porque para esse cenário de BI, o ID do gerente, ou a quantidade de funcionários, ou o andar que esse departamento fica, é irrelevante. Então não faz sentido eu trazer um dado que vai aumentar demais o tamanho da minha tabela, porque esses dados vão ser replicados várias vezes dentro da minha tabela, porque ela está desnormalizada. Não faz sentido eu trazer esse dado para cá se eu não vou usá-lo no meu dia a dia, né? Se esse dado não vai trazer nenhum benefício real para o meu ambiente. E olhando então para esse Star Schema, só para fazer uma analogia, né, com uma estrela, então pensem sempre nisso. O Star Schema, ele não necessariamente só vai ter 5 pontas, tá? Você pode ter diversas pontas aqui dentro do Star Schema, mas é bom a gente lembrar que o Star Schema ele se faz pelo fato de não ter relacionamentos com mais do que um nível de profundidade entre a dimensão e a tabela fato. E ele não tem nenhuma tabela de dimensão que seja uma subdimensão do tipo por exemplo, Department Group e o Subdepartment Group para chegar até a fato. Não. É um grupo único aqui, um relacionamento único e direto entre a dimensão e a fato. O Claire está perguntando aqui para mim se na fato pode ser coluna. Na fato pode ter colunas do tipo varchar, que são texto, ou só somatórios e chaves. Eu particularmente coloco somente colunas do tipo de chave, né, que são os relacionamentos com as tabelas de dimensões, e coloca alguma informação ali para você utilizar para fazer a mastery na hora que você está criando seu ambiente analítico. Então, eu particularmente não coloco nada dessas coisas dentro da minha tabela fato. Tá? Eu deixo isso tudo separado dentro das dimensões. Quando você chegar na dimensão, você vai ter essa possibilidade de consumir esse texto que você está querendo consumir através da tabela fato. Tá ok? Mas se você quiser colocar lá dentro, acredito que não vai ter muito benefício para você. Mas, se você quiser colocar, fica à vontade. Eu não recomendo, eu nunca li nada sobre nenhuma boa prática de colocar texto dentro da tabela fato. Somente as chaves de relacionamento e os valores que você vai poder trabalhar com eles dentro das métricas que você vai criar no final. Por exemplo, estou fazendo aqui a fato de finanças, né? Então vou colocar aqui
os valores que entraram, valor que saíram, média de custo que a gente teve operacional por alguma coisa. Então você pode colocar esse cara dentro da tabela fato e isso vai ter benefício na hora que você está criando a sua mastery dentro da análise de services, tá ok? O outro tipo de esquema que a gente tem, chamado Snowflake Schema, o que ele faz? Ele tem os relacionamentos, né, de um nível entre a tabela fato e as dimensões, mas ele também tem outros níveis de relacionamento entre as dimensões e outras dimensões. Então, por exemplo, olhando aqui esse cenário, à esquerda da minha tabela fato central, eu tenho o Gene Product, aí eu tenho o Gene Product Subcategory e Gene Product Category. Então, essas duas tabelas extras de dimensão que eu tenho, elas estão adicionando informação relevante ao meu produto, só que ele não está num formato desnormalizado, ele está no formato mais normalizado. Então, esse formato de dados normalizados para o meu ambiente, ele existe, ele funciona, é o conhecido como Snowflake Schema, só que ele não é tão performático quanto o Star Schema. E ele diminui um pouco a redundância dos dados aqui dentro do ambiente, porque o produto está se relacionando com a subcategory através de uma chave única, e quando ele precisa chegar na categoria, ele faz o relacionamento de produto com subcategoria e de subcategoria com categoria. Então esse relacionamento, esse processo de criar os joins na hora que está consumindo informação, ela faz com que ela fique menos rápida, só que também consuma menos espaço em disco, tá ok? E só para ficar também o desenho para vocês aí, fica o desenho do Snowflake, né, de um floquinho de neve para a gente desenhar. Bom, ok. Tivemos esse nivelamento aí do que é essa ideia de BI, né, a ideia do Data Warehouse. Agora vamos mostrar uma demo de montando esse Data Warehouse. Eu vou compartilhar com vocês aqui o MySQL Server, que já está com uma query que eu criei aqui, chamada Mercadinho. Então, estou com esse cara aqui criado justamente para poder mostrar para vocês. Alguém pode me avisar se já estiver vendo minha tela, por favor? Beleza, estão vendo a tela já. Valeu, pessoal. Bom, o que a gente tem aqui? Eu vou criar uma base de dados chamada Mercadinho OLTP. Tá? Eu vou usar essa base de dados. E vou criar algumas tabelas aqui. Reparem que a tabela cliente eu tenho o ID, o nome, o telefone e a data de cadastro. Na pagamento eu tenho o pagamento ID, cliente, pedido, valor, data. Eu tenho algumas estruturas aqui e tem uns relacionamentos entre elas, né? Então, olhando esse cenário aqui, eu fiz o meu ambiente e criei essas tabelas. Eu vou adicionar agora alguns registros dentro desses ambientes, depois a gente vê. São dados aleatórios, tá? Se vocês olharem aqui, estou fazendo valor de random para essas coisas, estou adicionando new ID como nome, enfim, só algumas coisas para a gente poder executar aqui. Vamos ver se aqui dentro insere o registro. Beleza? Tem os registros aleatórios aqui, reparem, pagamento ID, cliente ID, pedido, valor do pagamento e data desse pagamento. Beleza? Então, imaginando assim que é um cenário real, né, um cenário igual vocês têm dentro do ambiente de vocês, agora eu vou criar uma Data Warehouse. Da mesma forma que eu criei lá o meu Mercadinho OLTP, eu vou criar agora aqui uma base chamada Mercadinho DW. Vou usar essa base e vou criar as minhas dimensões. Por boa prática, a gente usa DIM para dimensão e FAT, né, para tabela fato. Justamente para a gente ter essa facilidade de identificar que tabela é o que na hora que eu estou consumindo os meus dados, fazendo o meu ambiente. Então vamos lá, vou criar aqui a minha tabela chamada de cliente, a de pagamento, blá, 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 a minha fato, e vou referenciar a minha fato com as chaves todas de fora das minhas
das minhas tabelas de dimensões. Então reparem aqui, né, ó, cliente ID, pagamento ID, pedido ID, produto ID e total faturamento. Entra naquela pergunta que o Claire fez pra gente. O que eu coloco, né, de informação extra, de texto dentro da minha fato? Aquilo que eu estava explicando, né, eu não coloco nada. Eu deixo sempre os IDs acontecendo e o valor que a gente vai utilizar como um valor de cálculo, né, eu deixo para fazer essa aplicação. Então eu vou lá, crio os relacionamentos entre esses caras e está aqui a criação do meu ambiente. Reparem que a minha DIM cliente, né, que é a minha dimensão de cliente, eu tenho o cliente ID, cliente nome e data de cadastro. Olhando aqui o que eu tinha no meu OLTP, eu tenho cliente ID, nome, telefone e data de cadastro. O telefone, para mim, nesse caso, ele pouco importa. Então, como eu não vou utilizar o telefone para nada dentro aqui da minha tabela de dimensão, eu venho e não puxo ele para cá. Se eu precisasse, por exemplo, fazer o data mining no futuro para pegar esses cenários e conseguir mandar um SMS para o meu cliente que fez uma compra de um produto em um determinado intervalo de período e fez essa compra através da internet, através de algum outro canal de venda da minha empresa, eu quero mandar um SMS para esse cara com um voucher de promoção. Aí eu precisaria aqui na minha tabela de dimensão de cliente o telefone do cara, né? O telefone do cliente que comprou esse produto. Só que eu não preciso. Para o meu cenário aqui, a minha realidade, eu não preciso desse cara. Tá ok? Então, faz sentido para vocês olharem com muito detalhe, né, o que vocês realmente precisam trazer para o seu ambiente e o que não precisam trazer para o seu ambiente de Data Warehouse. Por que isso é importante? Porque justamente o nosso dado vai ficar redundante. Os nossos dados vão ficar, cada uma dessas colunas aqui, com dado duplicado, porque ele vai ter vários itens para vários pedidos daquele cenário que a gente está trabalhando. Tá ok? Então, fica aí esse ponto de alerta para se trabalhar com o ambiente nessa situação que a gente está trabalhando com esse conceito de Data Warehouse, né? Bom, vamos voltar aqui. Então, olhando essa modelagem de Data Warehouse, é importante para a gente ver e não fazer o dado trazendo muitas vezes de forma errada, coisa que a gente não precisa consumir dentro do ambiente. Tá ok? A segunda demo, eu vou dar uma carga dentro desse meu Data Warehouse. E a terceira é uma carga incremental para esse ambiente. Então vamos direto lá, justamente para a gente economizar essas idas e voltas do cenário. Bom, olhando aqui esse cenário, né? Como que eu faço uma primeira carga aqui dentro do meu ambiente? Eu posso trazer todo mundo para cá, né? E imaginando esse cenário, eu venho e trago todo mundo daquela minha tabela de cliente. Aliás, aqui, né? Da minha tabela de cliente. Eu trago todas essas pessoas aqui para dentro da minha dimensão. Só as colunas que eu preciso. Então, cliente ID, cliente nome e data de cadastro. Olhando para esses três caras aqui, posso executar e fazer a inserção daquelas 10.000 linhas que eu tinha dentro daquele cenário. Vou fazer exatamente a mesma coisa para todas as dimensões. E vai chegar na hora de eu popular minha tabela fato. Aí entra o ponto importante. A minha tabela fato, ela é constituída por fatos reais, únicos e verdadeiros. Né? Você está vendo que eu coloquei 3 nomes exatamente iguais para a mesma coisa. São fatos reais, únicos e verdadeiros para o nosso ambiente. E a única forma que eu tenho de relacionar um pedido item com um cliente vai ser através da minha tabela fato. A única forma que eu tenho de atribuir um pagamento relacionado a um produto é através da minha tabela fato. Então, sempre eu vou ter que juntar as informações dessas minhas tabelas. Em algumas situações, quando vocês estiverem montando, né, fazendo a carga do seu dado na sua tabela fato, é importante você saber se você vai utilizar left join, inner join, um full outer join, um cross join, enfim, qualquer tipo de relacionamento que você vai fazer na sua tabela, você tem que olhar para o cenário e falar assim, olha, nesse cenário, aqui eu vou precisar de um left join,
aqui eu vou precisar de um inner join, aqui vai ser um full join, tá? Um cross join da vida. Então você vai ter que usar esse tipo de relacionamento, né? Usar esses conceitos que a gente tem de SQL relacional, que eu acredito que todo mundo que está aqui domina completamente esse assunto, para colocar esses cenários aqui em prática e trazer isso de acordo com as respostas que a sua área de negócio precisa responder. Então, eu preciso saber, com base em todos os meus pedidos, o que eu tive de pagamento, quem foi o cliente, quais são os itens, quais são os produtos. Então, olhando para esse cenário, eu vejo primeiro, né, através do meu pedido, os pagamentos, através do meu pedido, os clientes, através do meu pedido, os produtos, fazendo relacionamento entre esses caras. Isso garante para a gente a integridade da informação e faz com que a minha área de negócio receba essa informação para quem está consumindo. Tá? Então, nesse cenário, eu usei tudo left join, porque left join resolveria meu problema. Então, eu vou executar aqui, ele vai trabalhar, vai fazer esse consumo de informação e vai me popular essa minha tabela. Olhando o que eu tenho de informação aqui, cenário, em alguns momentos eu vou ter um nu em alguma coluna. Isso é comum de acontecer. Por que isso pode acontecer? Porque nem sempre o cliente que fez o pagamento, fez o pedido tal, com o valor tal, tinha um produto atrelado. Aqui, por algum motivo, deu algum problema na hora de inserir os dados, ele acabou colocando nulo aqui dentro da minha tabela principal, né, da minha tabela lá de produto do ambiente relacional, não foi nem do DW. Esse problema está, por algum motivo, deve ter dado algum erro lá, eu acabei não vendo o que era na hora. Mas aí, o que ele fez? Ele traz null para a gente, mas mesmo assim as outras tabelas, né, as outras colunas, elas estão sendo inseridas, estão sendo trabalhadas para trazer esse valor. Então, faz sentido a gente olhar e trabalhar com um cenário onde nossas respostas, né, a nossa área de negócio tenha algum benefício utilizando esse tipo de cenário, tá? Então, olha aqui, por exemplo, eu trouxe os produtos not null, né? Aí tem o ID de produto 1 aqui. Eu tenho a minha linha 2 trazendo o cliente ID com um pagamento ID, com um pedido ID, com um produto e um total de faturamento. Então, olhando para esse cenário, né, olhando para aqui para uma aplicação mais prática, vejam que os outros que eu não tenho pagamento ID, eu também não tenho faturamento, porque um pagamento está atrelado a um faturamento. Então, se você não tem esse pagamento acontecendo, você também não tem o faturamento dele acontecendo. Então, isso faz com que a gente consiga trabalhar com o meu cenário, trabalhar com o meu ambiente e dar uma carga em cima desse cara e fazer com que esse ambiente trabalhe da forma que eu preciso. Vamos lá, vamos fazer a carga incremental do meu Data Warehouse, né? Como que eu posso fazer essa carga incremental? Olhando aqui o que eu fiz de consulta, olha como eu estou usando. Eu estou usando uma técnica chamada Higher Watermark, que é uma marca d'água, né? Olha que esse código que está selecionado aqui. Peraí, antes da gente voltar para cá, deixa eu ver o que o Claire está perguntando aqui. O identificador de uma dimensão, chave primária, é auto-incrementado ou é a chave primária da tabela que carregou a dimensão? Cara, boa pergunta. Existem duas formas de você fazer isso, tá? Você pode trazer um campo identity para cá e criar aqui dentro da sua dimensão a chave primária, que aí no caso, por exemplo, aqui a gente não criou nenhuma chave primária dentro da dimensão, tá? A gente tá vendo aqui, na verdade elas são as chaves primárias, mas elas não são do tipo identity igual a gente tinha lá dentro do ambiente relacional. Porque eu trouxe para cá justamente colocando o meu valor aqui dentro. Quando eu estou fazendo essa mesma coisa, utilizando uma chave primária aqui dentro da minha dimensão, eu posso chamar essa chave primária de surrogate key, que é uma chave alternativa, não é uma chave alternativa, é uma chave substituta. Por que isso pode acontecer? Porque eu posso ter alguns cenários onde eu tenha mais do que um produto com o mesmo ID, ou mais do que um cliente com o mesmo ID, ou, sei lá, mais do que uma venda com o mesmo ID, tá? E isso,
acaba dando um conflito dentro aqui da minha dentro da minha dimensão do Data Warehouse. Para isso, para evitar esse tipo de cenário, o que, que a gente faz? A gente cria aqui dentro, por exemplo, vamos imaginar que seria aqui na DIM pedido, né? O que, que eu faria aqui? Eu viria aqui e colocaria uma chave chamada pedido ID surrogate, né? Ou o nome que eu quisesse qualquer. Poderia chamar int identity1 de 1 e falar que esse cara é seu primary key do meu ambiente. A partir daí, esse cara nesse pedido ID poderia ter diversos códigos de pedidos iguais, só que eu teria uma chave única para fazer um relacionamento com a minha tabela fato. E lá na minha tabela fato, eu não teria o pedido ID, eu teria o pedido ID surrogate. Então, na minha tabela fato, o relacionamento que eu tenho com a minha DIM cliente, o foreign key da minha tabela fato poderia ser, sem problema nenhum, o client ID, só que a minha referência aqui para o DIM cliente seria isso aqui, na pedido, né? Aqui, ó. Seria isso aqui, o pedido ID surrogate. Justamente para ele manter uma integridade referencial de um relacionamento 1 para 1 para aquela minha tabela lá. Tá ok? Seria essa aqui a estrutura que a gente está trabalhando. Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Bom, como que seria essa carga incremental, né? O que eu fiz aqui nesse cenário? Eu estou indo buscar o max do meu client ID dentro da minha dimensão de cliente. Se eu buscar isso daqui... Opa! Ah tá, é que eu estou no meu mercadinho DW. Deixa eu só voltar aqui. Olhando para cá, eu tenho o meu max da DIM cliente, que é o número 10.000, correto? Se eu olhar esse cenário aqui, fizer uma busca aqui, para trazer todo mundo da minha tabela cliente, reparem que eu estou usando aqui o mercadinho OLTP, minha tabela de cliente, quando o client ID for maior que o max do meu DIM cliente. Nesse caso, executando aqui essa consulta, ele não traz nada de registro, justamente porque eu não tenho nada a mais ali dentro. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar aqui, né, usar o meu mercadinho, e vou adicionar mais 10 registros aqui dentro, beleza? Vou voltar aqui para o meu DW, e vou fazer essa busca de novo, falando para ele trazer para mim qualquer registro que seja maior do que aquele ID número 10.000 que eu tinha. Agora ele trouxe. Agora ele veio para cá, consumiu a informação com base numa marca d'água. A marca d'água é esse cenário aqui, ó, né? O que é o número 10.000. Fazendo isso daqui, o que eu tenho? Eu tenho todo o meu ambiente, tá? Olhando aqui o meu SP Space Usage da DIM cliente da minha dimensão, reparem que eu tenho 10.000 linhas. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou inserir as linhas dentro da minha tabela de dimensão, as linhas que estão sendo retornadas por esse select. Então, olhando aqui essa inserção, ele adicionou as 10 linhas que são linhas novas dentro do meu ambiente. Se eu olhar esse cenário aqui, agora eu tenho 10.010 linhas. Olhando o select que faz a minha marca d'água, reparem que não tem mais nada. Ele está zerado. Por que isso está zerado? Porque o max ID desse cenário aqui agora já não é mais 10.000, é 10.010. Tá ok? Então, isso faz com que o meu higher watermark funcione muito bem para esse tipo de situação. Eu posso aplicar essa marca d'água aqui em alguns tipos de campos. Por exemplo, um campo do tipo identity funciona muito bem. Um campo do tipo datetime funciona muito bem. Aí, como que eu faço a marca d'água em cima de um datetime? Quando eu vou dar minha primeira carga no ambiente, por exemplo, aqui, né? Vou pegar esse meu cenário aqui. Select client ID, from mercadinho, tabela cliente. Eu poderia criar aqui, ó, where convert data cadastro seja diferente do convert date. Por que eu estou fazendo isso daqui? Para ele pegar todos os meus registros aqui da minha tabela de clientes, quando a data de cadastro desse meu cliente for diferente
de hoje, tá? Por quê? Porque eu pego todo mundo que se cadastrou até ontem. E quando eu for trabalhar com com a minha marca d'água, eu deixo sempre programado para minha marca para o meu job, né, que vai alimentar a minha dimensão, para ele trabalhar sempre na madrugada de um dia para o outro. Por exemplo, aqui que eu faço, quando hoje passada a meia-noite, eu não tenho nenhum dado do dia 25/4 de 2013. Só que já vai estar no dia 26, correto? O que a gente faz? A gente faz essa aqui sendo a primeira carga, né? E a carga incremental que a gente faz para que minha tabela cliente, né? Vamos pegar aqui. Eu faço a inserção, só que não com essa regra. Eu faria uma inserção mais ou menos com essa regra aqui, né? Convert data cadastro cliente sendo igual a um date add, né? Para dia, falando que vai ser -1 de quando? Do getDate. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a busca do valor de ontem, né? Que eu estou adicionando um dia negativo dentro do meu getDate. Então o getDate, quando rodar o meu job lá 1 da manhã do dia 26 de abril de 2013, ele vai voltar para o dia 25 e vai olhar assim, opa, eu pego todo mundo que o cadastro é 25. Então isso faz com que a minha primeira carga ela veio lá dos primórdios até o dia, seria ontem, né, que seria tudo diferente do getDate, que seria dia 25 de abril. E no dia 26, que está rolando de madrugada, ele volta para um dia e pega todo mundo do dia 25 de abril. E no dia 27 de abril, que rolar isso de madrugada, essa consulta vai fazer o quê? O getDate vai pegar dia 27, vai voltar um dia, vai pegar todo mundo que é dia 26. E por aí vai. Então, assim, você tem várias formas de fazer esse higher watermark. Você tem várias técnicas que você pode utilizar para dar essa carga dos dados. Tá ok? Uma outra forma que você pode trabalhar é usando o Change Data Capture. Mas a gente vai falar disso aqui já daqui a pouquinho. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação, que tem alguns outros pontos para a gente olhar antes de a gente falar desse cara. Então, vimos aqui, né, o que é esse conceito de criar o Data Warehouse, o que a gente tem de conceito para fazer a primeira carga dele e qual que é a forma que a gente tem para trabalhar com a carga incremental desses dados. Eu te mostrei agora o Higher Watermark e a gente vai ver daqui a pouquinho o Change Data Capture, que eu posso trabalhar também nesses cenários. Mas um outro ponto que eu tenho, que é importante a gente pensar para trabalhar dentro do meu Data Warehouse, é trabalhar com indexação, justamente para melhorar a performance do meu ambiente. E para fazer isso, a gente tem um cara chamado Column Store Index. Esse Column Store Index, diferente da indexação que a gente está acostumado a ver, ele não é uma indexação linear, onde ele vai criar, aqui, né, olhando para essa figura, essa parte azul seria a minha página de dados, né? Eu estou falando aqui de 8K de informação. E cada uma dessas coisinhas verdes, essas listrinhas verdes, seriam dados que estão sendo armazenados. Num índice normal, a gente está colocando aqui, cada uma dessas linhas está armazenando lá o código 1, o nome João, a rua C e o telefone lá 1234. Aí vem, se tiver espaço na mesma página ainda, código 2, nome Cláudio, rua B e telefone 2413. Se tiver espaço ainda, vamos lá. Código 3, nome Leandro, endereço Rua A, o telefone aqui 4321. Então, essa forma sequencial seria a minha indexação linear que a gente está acostumado, tanto no índice cluster quanto no índice não cluster, que são os índices convencionais. Quando eu estou trabalhando com uma indexação colunar, que é o caso do Column Store Index, o que ele faz? Ele tem a indexação, as páginas do SQL, essas páginas do índice, elas armazenam somente os dados daquela coluna específica. Então, a primeira página vai armazenar os dados de código, então 1, 2 e 3. A página 2 vai armazenar os dados dos nomes, então armazena lá João, Cláudio e Leandro. A página número 3 armazena Rua C, Rua B, Rua A. A página número 4,
armazena os telefones, né? 1234, 2413 e 4321. Isso faz com que cada página receba um tipo de indexação. Desculpa, receba um campo que vão estar alinhados e vai trazer as informações que eu precisar. Por que isso funciona muito bem para o meu Data Warehouse? Porque ele melhora a performance das minhas consultas. Eu tenho melhoras significativas entre 10 e 100 vezes de velocidade aumentada dentro desse ambiente. Em algumas situações, em códigos que eu fiz dentro da Microsoft, eu cheguei a ter 400 vezes de velocidade de ganho olhando consultas utilizando o Column Store Index. Então é um cara que vale a pena a gente trabalhar e vale a pena a gente desenvolver para ele. Como que a gente faz esse cara, né? Eu tenho uma demo que eu vou mostrar para vocês a criação desse cara. A gente pode fazer de duas formas, ou através de código TSQL, que é um código muito simples, igual aos códigos convencionais, ou através do Wizard, que também é muito simples. Ambos são muito fáceis de se trabalhar. Antes da gente mostrar lá, eu queria falar com vocês aqui o que é o Change Data Capture. Basicamente, esse cara, o que ele faz? A gente cria um ambiente dentro do nosso Data Warehouse, né? A gente habilita o Change Data Capture para o meu banco de dados, para a minha tabela, e a partir daí eu consigo traquear, fazer um tracking automático do que houve de manutenção nos meus dados. Seja para exclusão, alteração, inserção de registros novos, esse tipo de coisa. Onde eu consigo trabalhar com isso, né? Questões de auditoria eu posso usar por questões de segurança para ver quem apagou o quê, ou o que foi apagado. Eu posso ter históricos de atualização. Esse campo aqui, esse dado foi atualizado para esse outro aqui nesse momento. Então eu consigo ver esse tipo de situação. Ele foi lançado no SQL Server 2008, não foi nem 2082, foi numa versão anterior. Hoje, para o 2012, eu consigo fazer esse Change Data Capture tanto para o SQL quanto para o Oracle através dos meus controles do Integration Service, tá? E eu posso trabalhar seja no Integration Service ou através de código TSQL para consumir esse cara. Então, eu vou mostrar para vocês agora essas duas demos de como criar o Column Store Index e como utilizar o Change Data Capture. Vou compartilhar com vocês aqui de novo o meu script do mercadinho.sql e vamos trabalhar em cima dele. Legal. Aqui eu tenho os códigos dessas criações do meu Column Store Index. Um ponto importante. Por que esse cara ele é super indicado para eu trabalhar com Data Warehouse, mas não é indicado para eu trabalhar com ambientes relacionais? Ele transforma, para conseguir ter essa indexação da forma que a gente está utilizando aqui, ele consegue trabalhar dessa forma porque ele deixa a minha tabela em formato read-only. Eu não consigo mexer na minha tabela com um Column Store Index ativado. A única forma de eu fazer isso é desativando o meu Column Store Index e reativando. Ou então trabalhar com particionamento de tabela. Tá? Lá no meu blog, no www.diegonogari.net, se vocês procurarem, eu fiz um post, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses atrás, mostrando o comparativo de inserção de dados em tabelas com o Column Store Index. Se você procurar, lá tem uma caixinha de busca, você procurar lá por Column Store Index, ele vai trazer para você esse post, tá? E ali eu mostro, tanto para a gente dropar o índice e criar de novo, quanto de fazer um disable e habilitar, né, fazer um rebuild no meu índice para ele voltar para a tabela, e trabalhando com o partition table. Então, lá eu explico as 3 técnicas que eu usei e o comparativo de tempo e performance que cada uma delas teve, tá ok? Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, vale a pena para vocês verem os resultados obtidos com essa análise. Outro ponto, é boa prática na hora de você criar o Column Store Index, vocês utilizarem todas as colunas que estão na sua tabela de dimensão, na sua tabela fato, utilizar todas elas aqui dentro. Por quê? Porque como ele vai processar e vai trazer esses dados alinhados para você depois, é melhor que eles estejam todos aqui dentro e facilitem para vocês a busca na hora de criar a indexação. Tá? Ele vai demorar um pouquinho mais do que é de costume para os outros índices, porque ele está trabalhando com volume muito maior de dados. Então, não se assustem se isso aqui demorar para criar. Tá? No meu caso, que criou super rápido, criou em 145 milissegundos, mas num cenário maior, com certeza vai demorar muito mais para trabalhar. Ok?
Bom, vamos lá. Change Data Capture. O que eu tenho de informação aqui dentro? Fazendo uma busca dentro da minha Sys Databases, eu mandei puxar, né, o nome, o nível de compatibilidade, o tipo de recovery model que ela tá, e se ela tá ou não com o CDC, né, com o Change Data Capture habilitado. Eu vou habilitar ele dentro aqui do meu OLTP e vou usar essa procedura de sistema chamada SP CDC Enable DB para habilitar dentro do meu ambiente. Então, se eu olhar de novo aqui essa minha consulta, olha aqui que o CDC Enable ele já está habilitado e já está funcionando, tá ok? Para eu desabilitar esse cara, o Change Data Capture do meu banco de dados, eu venho aqui e uso essa consulta, tá ok? Beleza, vamos lá. O que ele criou para mim? Ele criou um esquema chamado CDC dentro do meu banco do... Vou voltar aqui. Dentro do meu mercadinho OLTP. Tá, eu rodei aqui os meus esquemas, ele está criado. Se a gente olhar aqui dentro das minhas tabelas, ele vai criar umas tabelas aqui para mim. Tá ok? Por que ele faz isso? Vou mostrar para vocês essas tabelas criadas aqui. Ele cria essas tabelas porque elas serão utilizadas dentro do meu ambiente para consumir os dados que a gente está atualizando. Se eu desabilitar, quer ver? Só para vocês, só a nível de informação para vocês. Reparem que aqui tem esse esquema CDC e eu tenho essas tabelas que estão armazenadas aqui. Que elas não são tabelas de usuários normais, são tabelas de sistemas. Vejam onde que elas vieram parar aqui dentro do meu diagrama, né? Eu vou desabilitar esse cara do meu banco. Ok? Eu desabilitei. Se eu olhar os esquemas aqui, eu não tenho mais aquele esquema CDC. E se eu dar refresh aqui dentro, as tabelas dos sistemas morreram, elas não existem mais. Então, vou executar de novo. Esquema, beleza, CDC está criado aqui para mim. E também as minhas tabelas de sistema agora estão habilitadas aqui, tá? Olhando aqui a minha systables, tá? Eu tenho minhas tabelas de sistema que ela criou. Eu tenho uma coluna chamada Extracted by CDC. É uma coluna que está validando se está traqueada pelo Change Data Capture ou não. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar esse cara para mim, em cima de um esquema chamado DBO, que é o esquema que eu criei normalmente para minha tabela, e a minha tabela cliente. Tá? Vou executar. Se eu rodar de novo essa minha consulta aqui, que ele retorna para mim o nome e retorna se tem alguma tabela sendo traqueada ou não, reparem que agora a minha tabela cliente ela foi alimentada. Tá? Aqui tem a descrição de cada uma dessas tabelas de sistema, o que elas fazem. Tá? Depois vocês conseguem dar uma olhada com mais calma dentro do material. Da mesma forma que eu habilitei o meu CDC para minha tabela cliente, eu posso desabilitá-lo. Tá? Mesmo a consulta, passando as informações. A única coisa que eu preciso passar mais aqui é a instância que eu estou utilizando. Para isso, eu posso ler essa minha tabela aqui, ver a instância capturada que ele está utilizando aqui, copio esse cara, colo aqui em cima e boa, segue a vida. Tá? Aqui só para mostrar que essa tabela está sendo traqueada pelo ambiente. Outra coisa que eu preciso que ele faz para mim é criar alguns jobs aqui dentro do meu ambiente, justamente para permitir que eu consiga fazer esse traqueamento das informações. Porque a partir do momento que eu estou com o meu CDC habilitado, eu vou fazer qualquer alteração, esses jobs precisam consumir esses dados e armazenar para mim. Então, olhando aqui essas tabelas que eu tenho dentro do meu dentro do MSDB lá, as sysjobs, eu consigo ver o que eu tenho de CDC para cá. Tá? Então, vamos lá, vamos criar um cara novo aqui. Se eu fizer um select nesse cara aqui, ele não vai existir, tá? Se eu fizer um select nessa minha tabela, que é a minha tabela de controle, lá dentro do meu esquema CDC, ela também não vai existir, o registro nenhum dele lá dentro. Eu vou adicionar agora um registro novo aqui. Adicionou uma nova linha. Se eu olhar a minha tabela cliente agora com código
10.011, ele vai ter o registro aqui. E se eu olhar essa minha tabela de cliente CT, dentro do meu esquema CDC, o que ele fez? Ele veio e trouxe um registro aqui para mim com a operação 2. A operação 2 para mim é insert, tá ok? Então ele fez essa operação para mim dentro desse meu ambiente. Vamos voltar aqui um pouquinho mais para baixo. Eu vou atualizar o meu ambiente, esse meu cliente aqui, número 10.011, para Diego Nogari. Volto para cá, né? Posso consultar esse cara, ver se alterou. Realmente alterou. O meu nome está aqui, Diego Nogari. E eu tenho agora mais duas linhas inseridas dentro dessa minha tabela de controle. O que são essas linhas? Operador 3 e 4. Operador 3, o valor antes do update, e operador 4, o valor depois do update. Olhando aqui o que foi alterado, a gente vê que houve uma alteração no cliente nome, né? O telefone manteve o mesmo, a data de cadastro manteve o mesmo, só que o nome mudou. O código 3, que era antes do update, era esse daqui. O código 4, que é depois do update, se tornou esse daqui. Tá ok? Por fim, eu posso remover esse meu registro, tá? Vou olhar essa minha tabela de controle aqui e vou ver o código 1, que é o operador delete. O código 1 apagou o cliente nome, cliente telefone e cliente data cadastro. Reparem que você consegue ter por auditoria, você consegue ter trabalho aqui para segurança, trabalho para ter um pouco mais de controle, um pouco de histórico de informação que você está trazendo e garantir com isso funcionalidades de registro, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação, porque tem mais uma demo que eu quero mostrar para vocês e a gente já encerra aqui, tá? Já deu 1h10 aí de apresentação, eu não quero segurar muito tempo de vocês. Bom, vamos lá. Beleza, mostramos aqui o Change Data Capture. Aí eu tenho um outro cara que é bem importante para se trabalhar com o meu ambiente. Esse cara, chamado Scale Data Compression, ele funciona para quê? Para fazer justamente o que o nome está sugerindo, compressão de dados. Então, basicamente o que ele faz? Ele me permite comprimir dados dentro do meu ambiente. Eu tenho duas formas de compressão. Compressão por página e conversão por linha. Tá? Eu posso fazer isso tanto através de código TSQL quanto através de Wizard. Eu vou mostrar essas duas formas para vocês, para a gente avançar e ver esse cenário. Tá? Então vamos voltar ali para o meu mercadinho.sql. Eu tenho essas duas formas de compressão. Row Level e Page Level. Tá? O Row Level, basicamente, o que ele faz? Ele permite que eu transforme, né, que eu faça essa conversão de tamanhos fixos em tamanhos variáveis. Então, reparem que aqui eu estou criando duas tabelas, na cliente 2 e cliente 3, uma com row compression para linha e a outra para página. Isso vai me permitir avançar nesses dois cenários, uma com compressão de linha e outra com compressão de página. A compressão de linha ela faz isso, né, de fazer essa conversão de tamanho fixo em tamanho variável, liberando espaço. Ela também ignora valores zeros e valores nulos. E isso garante muito mais registro dentro de uma página, porque a gente está diminuindo o espaço, tá, em cada 8K de página, acaba tendo mais informação ali dentro. E o nível de página, ele inicia num processo muito parecido com o que a gente está falando aí de row level, né? Ele inicia com o row level e compacta a página em mais outros dois formatos. Se a gente olhar no valor prefixado, né, ele encontra uma ocorrência dentro da mesma linha e cria só uma referência para esse cara, agrupando essa informação e salvando numa outra tabela de auxílio que a gente tem. Ou ele trabalha em questão de dicionário, onde ele encontra não a ocorrência só naquela coluna para fazer essa referência na tabela auxiliar. Ele também usa qualquer outra aparição desse registro em qualquer outra coluna dessa tabela para fazer essa compressão. Tá? Onde que eu consigo criar esse cara? Eu vou criar uma tabela full aqui, ó, cliente full, com o meu client ID sendo do tipo Big Int, então é um tamanho muito grande que ele vai super ocupar espaço desnecessário. O nome, um char de 50, o telefone, um char de 15, e o meu data cadastro, um date time.
Então eu vou criar essa tabela full aqui. Beleza, está criada. Eu vou inserir aqui 30 milhões de linhas, só para a gente ver esse cenário do que eu estou utilizando. Reparem que essa tabela que eu criei, eu não usei nenhum tipo de compressão nela, tá ok? Eu estou simplesmente mandando ela criar do formato convencional, do formato padrão que ela está definida lá dentro da model. Simples assim. Beleza, inseri esses 30 mil registros e vou analisar o que eu tenho de informação aqui dentro. 30 mil registros me gerou aqui 2 MB de informação. Tá vendo aqui? 2.760 KB? Então me gerou tudo isso aqui de informação. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e alterar essa minha tabela, né? Dar um alter table nela, falando para fazer uma compressão por página. Ele vai me comprimir esse dado e vai trazer os benefícios que eu tenho utilizando esse tipo de registro. Ou eu posso vir aqui dentro da minha tabela, Client Full, botão direito, Storage, Manage Compression. Isso vai me trazer essa possibilidade de trabalhar com essa minha tabela. Aqui eu escolho qual que é o tipo de compressão que eu quero. Se eu quero compressão só por linha, eu posso calcular e ver o quanto que eu vou otimizar, né? O espaço atual de 2 MB 656 com essa compressão vai para 2 MB 109. Se eu alterar para página e mandar calcular de novo, o que ele tem? De 2 MB 656 vai para 1 MB 625. Puta, eu vejo que compressão de página é bem melhor. Logo, ele vai me dar mais trabalho, não, vai me dar mais processamento, ele vai ocupar mais processamento na hora de consumir esse dado, porque ele vai ter que processar mais coisa ali dentro, tá ok? Aqui eu posso, se eu avançar, mandar gerar, eu posso mandar gerar um script ou rodar imediatamente, ou schedular para acontecer isso de tempos em tempos. Se eu mandar gerar um script aqui numa nova query window, né? Eu vou avançar e vou finalizar aqui. O que ele fez? Ele gerou para mim esse script aqui. É exatamente o mesmo script que eu tenho aqui, ó. Tá ok? Então, eu vou executar esse cara. Vocês lembram que a gente tinha de registro aqui, dentro da Client Full? Olha agora. Eu vou copiar esse cara aqui, para a gente ter essa informação para usar em comparativo, né? Então, vamos só retornar aqui para ele. Tá fácil da gente ver aqui, olhando para esse cenário, certo? Isso aqui é o que a gente tem de informação dentro da minha tabela. Eu vou voltar a tabela aqui para sem compressão, né? Compression none. Eu vou executar. Eu vou executar de novo o meu space used, só para a gente comparar os dados do que eu tinha de informação ali dentro. Olha aqui, de 2,60 que a gente tinha, 2,600 que a gente tinha lá de 2,6 MB, ele veio para 1,736. De dados de 2,704 para 1,648. Então, vocês conseguem ver o benefício que a gente tem trabalhando com compressão de dados? Isso faz com que o meu data warehouse ou até o meu ambiente relacional, tá, ele consiga ter um grande benefício muito grande com isso. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele está trazendo compressão de dados significativa para o nosso ambiente, tá ok? Aqui, nesse meu ambiente de sistema, né, nessa minha DMV aqui, nesse meu meu catálogo, eu consigo trazer informações que sejam relacionadas ao meu compression e saber o country value dele para ver se está trabalhando, se não está trabalhando e conseguir normalizar o meu ambiente em cima disso aqui, tá ok? Beleza, vamos voltar aqui para o conteúdo, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu queria abrir de novo espaço para a gente debater, espaço para a gente poder conversar com relação a isso e fazer aqui dar esse espaço para vocês para a gente poder conversar e tirar dúvidas, tirar o que a gente consegue fazer. O Cleber está perguntando se o tempo de retorno do Select é mais rápido usando o Compression Page ou é só espaço em disco. Até onde eu analisei, a gente consegue ter um ganho em cima do disco, tá? Mas a gente não tem uma diferença muito grande na velocidade do retorno para melhor. Ele demora um pouco mais porque ele vai ter que processar muito mais informação.
como ele faz aquele relacionamento, né? aquela estratégia de, para comprimir os dados, eu vou replicar esse dado em uma outra tabela de apoio, e vou usar essa tabela de apoio para fazer relacionamento toda vez que eu achar aquele campo que eu coloquei nessa tabela, então ele acaba tendo um processamento maior. Ele usa mais processamento e usa menos disco. Então a gente tem que equilibrar o que a gente vai fazer para saber se isso vai estar claro ou não para o nosso ambiente. Tá? Então é isso que eu tenho analisado, que eu tenho visto, analisando esse tipo de cenário. Tá ok? Pessoal, se vocês quiserem, fique à vontade para abrir o microfone de vocês. Acho que todo mundo tem essa possibilidade. Na hora que eu criei a sala de reunião, que eu não lembro de ter bloqueado isso. Tá? Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para abrir o canal de voz e falar com a gente aí para tirar dúvida ou comentar alguma coisa da apresentação. Ou se vocês quiserem também utilizar essa abinha de Q&A aí em cima, de Question and Answers, fiquem à vontade também que facilita muito para a gente, tá? Ninguém tem dúvida, cara? Isso é preocupante. Isso significa ou que vocês não entenderam nada, ou que a explicação foi boa, mas eu aposto mais no primeiro ponto, né? Que vocês não entenderam nada do que eu falei. Bom, creio que tem mais uma dúvida aqui. Vamos deixar ele terminar de escrever aqui. Vamos lá. O creio tá falando aqui que o relacionamento da análise de service entre as tabelas é mais lento que do banco. Tem como otimizar isso? Tem. Você consegue trabalhar com algumas otimizações dentro do análise de services, inclusive criando índices lá dentro para se trabalhar. Não são os índices convencionais que a gente está acostumado a ver, como, por exemplo, o cluster e o non-cluster, mas, por exemplo, se você utilizar na hora de fazer o processamento do seu ambiente, a gente consegue trabalhar, consegue otimizar o nosso data warehouse para consumir informação do análise services, será algo do tipo, quer ver, deixa eu tentar explicar de uma forma que fique clara. Quando eu estou trabalhando com análises, eu vou basicamente montar o meu ambiente de data warehouse, construo esse ambiente para ele ficar de uma forma otimizada, aí eu conecto o meu análise service nesse ambiente de data warehouse e mando fazer o processamento. Tá? Se eu conseguir customizar, eu conseguir fazer um ambiente de data warehouse que já funciona muito melhor do que um ambiente relacional, isso vai me trazer benefício para trabalhar com as consultas que eu estou utilizando, fazendo com que o meu análise service consiga ler essas tabelas, né, ler esse meu data warehouse mais rápido do que normalmente. Isso eu consigo, por exemplo, utilizando o Column Store Index, tá? Que seria uma indexação que funcionaria muito bem para o meu ambiente de data warehouse. Para você otimizar isso, é da mesma forma que eu mostrei aqui. Você vai lá, cria os relacionamentos, cria a sua dimensão, cria sua fato e customiza isso dentro do ambiente. Para o Analysis Services, quando ele estiver lendo, não sei se você já teve a curiosidade de abrir os arquivos de dados do Analysis Services que ficam lá dentro das pastinhas de dados, eles são arquivos texto, tá? Então, cada um desses arquivos texto ele já tem essa estrutura, já tem uma customização de dentro com os dados calculados, já fazendo toda a multiplicação do que eles têm nas dimensões pelas Mastery Groups. Então, se você consegue fazer um processo de... vai ficar estranho, um processo de processamento, mas você consegue fazer a tarefa de processar o cubo, que é a hora que você vai consumir de fato o que você tem ali do seu data warehouse para dentro do seu análise services. Se você conseguir customizar isso, você já vai ter um ganho significativo de performance na hora de trabalhar com esse ambiente. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas isso foi o que eu tinha entendido dela. Tá? Se tiver certo ou não, você me fala de novo, é que a gente tenta responder de outra forma. Tá ok? Então, o Cleber está falando que respondi esse relacionamento entre fatos e usual. Se você tem uma tabela fato específica para alguma coisa, vamos lá, por exemplo, aquela que eu estava falando lá de faturamento, né? E você tem uma outra tabela fato, que é, por exemplo, de clientes. É comum você conseguir olhar a tabela fato de faturamento com essa outra que é de vendas e ter um relacionamento entre elas. Isso existe,
Só que isso não é a melhor forma de se fazer isso daí, tá? O que você pode fazer depois é, caso queira, a gente consegue trabalhar num cenário de juntar essas tabelas fato, mas isso não é tão recorrente, tão comum, tão fácil de se encontrar no mercado. Porque o que eles fazem? Eles juntam as tabelas fatos em estruturas onde aquela tabela fato se relaciona com um contexto. Então, por exemplo, o financeiro se junta com o que você paga, com o que você ganha, com o que você recebe, com investimentos. Aí você vai para vendas, ele tem outras visões, outras formas de olhar para aquele cenário. Aí quando você olha para aquelas informações, trazendo o seu dado para a tela, né, trazendo o seu dado para essa visão que você quer ver, você acaba trazendo informações de novo de dimensões compartilhadas, mas que não são os mesmos dados da fato que você estava olhando lá do fato de financeiro. Então, são dados que, por algum momento, ela tem um relacionamento, mas ele não é um dado que você vai compartilhar entre as fatos. Então faz mais sentido para você ter ganho de performance olhar e criar uma fato específica para isso, ao invés de criar ou fazer um relacionamento entre elas, tá? Mas existe esse relacionamento. Se você precisar, você pode fazer o relacionamento, tá ok? Bom, se não tem mais nada, então eu vou encerrar a gravação, tá? Só para a gente